A guerra tem mostrado impactos, um deles na Bolsa, e a Bolsa Brasileira tem surfado uma onda positiva. A Bolsa Brasileira subiu desde o início da guerra. Mas tem um detalhe: se a gente tirasse, excluísse, expurgasse as ações relacionadas ao setor de óleo e gás, a realidade seria diferente. E quem tem os detalhes deste momento da Bolsa Brasileira é a Lucinda Pinto, analista de economia da CNN. Lu, dá para dizer que só subimos por causa do petróleo? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. Ou, no mínimo, em grande medida, foi a guerra, o conflito que deu a sustentação para o Ibovespa. Isso dá para afirmar com certeza. E quem fez esse levantamento, a gente pediu para que o Einar Rivera, da Elo Zaita, fizesse essa simulação de como seria o comportamento do Ibovespa, excluindo as ações de Petrobras, Brava, Prio e PetroRecôncavo. E aí a conclusão a que se chega é que é o seguinte: no ano a diferença não é tão grande. O Ibovespa sobe até dia 22 de abril, a gente fez esse corte do fechamento de ontem, 19,71%. E quando se exclui essas ações, a alta é de 15%. Tudo bem, tá ali 5 pontinhos ali, mas continua ganhando bem. Continua ganhando bem. Agora, quando a gente olha a partir do dia... quando a base de comparação é dia 27 de fevereiro, que é a sexta-feira que antecede o início do conflito, é muito diferente. O Ibovespa sem as petroleiras cai 0,63%, enquanto o Ibovespa sobe 2,17%. O que muda um pouco é quando esse comportamento ele vai se repetindo mês a mês, mas ele muda um pouco quando a gente olha agora no mês de abril até ontem. Aí o Ibovespa sem petroleiras sobe 3,95%, mais do que o Ibovespa cheio, que sobe 2,90%. Porque este mês a gente viu o petróleo recuar novamente, o Petrobras perdeu força. Então, dá para dizer que a Bolsa está realmente num trade aí de guerra, né? É isso que está determinando. Obviamente que dá para fazer esse exercício com qualquer ação. A gente pode excluir os bancos, a gente vai chegar a uma conclusão talvez até parecida, porque nesse período ações muito líquidas, Itaú, Bradesco também subiram bastante. Se a gente olhar para excluir Vale, também a gente vai chegar a uma outra conclusão. Nós não fizemos esses exercícios, mas o que dá para dizer é que esse momento super positivo da Bolsa, que é sustentado pela entrada de capital externo, ele se concentra entre as grandes empresas, as líquidas e as que de fato estão meio que acima de qualquer suspeita, né? Então, que neste momento não estão vulneráveis a todas as questões locais. Se beneficiam da valorização das commodities, tem um espaço aí de ganhos com exportação. Então, não é um movimento tão generalizado assim como a gente via no início do ano. Então, acho que talvez dê para juntar esses dois fenômenos, né, que acabam gerando uma simbiose do mercado, que é o interesse do investidor estrangeiro em diversificar suas posições, indo para emergentes, inclusive o Brasil, sendo um dos alvos iniciais da lista ali, e ao mesmo tempo esse interesse do gringo de se posicionar em óleo e gás, que tem sido um setor que tem trazido retornos expressivos. Então, junta esses dois movimentos, aí você potencializa sobremaneira essa alta dos papéis, né? É isso mesmo. A gente tem já ouvido bastante essa leitura de que o investidor estrangeiro ele realmente está fazendo as suas escolhas baseado nesse critério de produção especificamente de óleo e gás. Commodities, de um modo geral, também se beneficiam, mas é um segundo ponto ali, é um segundo critério. E isso interrompe um movimento que a gente imaginava que aconteceria lá no início do ano, desculpa, quando a Bolsa avançou bastante e a gente viu muito dinheiro de fora chegando, em que os analistas diziam que o investidor chegava para aproveitar alguns preços baratos, as ações blue chips mais líquidas, mas que na medida em que esses preços fossem se valorizando, eles migrariam para os outros papéis até que as oportunidades estariam ali nas small caps. Mas esse movimento foi interrompido. Tanto é que é notório, inclusive o Einar faz essa observação, que o spread entre o Ibovespa e o índice de small caps, o ETF que reúne ali as empresas de menor liquidez,
está muito grande, são 20% de diferença. O ETF de Small Caps hoje ele está sendo negociado, ele sobe 20% a menos do que o Ibovespa. Então, isso é uma demonstração de que vem dinheiro, mas não é para todo mundo, não é para qualquer ação. E esses dados que o Enar nos traz, eles são interessantíssimos e casam perfeitamente com o noticiário de hoje, já que a Brava anunciou que recebeu uma proposta da Ecopetrol, estatal colombiana de óleo e gás, que está comprando ali 1/4 dos papéis da empresa e já indicando uma oferta para comprar 51% das ações da Brava, ou seja, é dinheiro estrangeiro querendo aumentar sua exposição no setor de óleo e gás aqui no Brasil, mas aí com uma curiosidade, né? Uma coisa meio diferente, que é uma empresa estatal comprando uma empresa privada brasileira. Pois é, bastante surpreendente. Acho que ninguém estava esperando exatamente esse movimento agora. E aí eu acho, Naka, que tem vários outros segmentos que vão atrair muito desse capital estrangeiro chinês, por exemplo, de infraestrutura para óleo e gás, né? Empresas de perfuração, que fazem manutenção dos equipamentos. Então, tem, na verdade, muitos setores e empresas que devem atrair esse capital aí de longo prazo, esse investimento direto. E realmente chama bastante atenção essa operação específica aí da estatal colombiana. E aí tem uma coisa que particularmente tem me chamado muito a atenção, é como o governo de Gustavo Petro, presidente da Colômbia, tem batido muito nessa tecla de ser contra os Estados Unidos e ter uma visão mais independente em termos econômicos. Eles têm, assim, é um receituário que todo mundo já conhece. Eles têm batido, Petro e o seu governo, batido muito no Banco Central da Colômbia, têm reclamado muito do governo Donald Trump. Eles anunciaram, mas não deram detalhes nessa semana, que teriam quitado a dívida com o Fundo Monetário Internacional. Então você vê ali uma investida da Colômbia para tentar se reposicionar nesse tabuleiro aí de governos de centro-esquerda, já que o presidente Lula e a Cláudia Sheinbaum têm liderado isso na América Latina. Petro está tentando recuperar sua posição. Agora, os gringos na Bolsa, Lucinda, eles não devem voltar a comprar outros papéis, assim, essa história de o gringo chegar a small caps. O que está segurando esse fluxo? É o conflito. Enquanto esse cenário instável tiver colocado, que gera oportunidades, né? No fim das contas, a decisão do investidor ela está se baseando em oportunidades de investimento, obviamente, ou de proteção. E a gente está vendo que, enquanto o conflito perdurar, o investidor vai procurar realmente esses ativos que o protegem dessa instabilidade. Então, as ações das petroleiras são esse alvo e vão continuar sendo aí no curto prazo. Agora, claro, quando as coisas se acalmarem e com os preços descontados de muitos papéis, muito provavelmente esse dinheiro começa a migrar para outros lugares, outros setores. E o que, obviamente, vai ser também determinante é o comportamento da taxa de juros, que, por enquanto, parece que o cenário todo é muito a favor de um juro ainda alto por bastante tempo. Muito bem. Olha, se você não viu ontem a conversa que eu tive com a Solange Surur, vá lá no nosso YouTube e procure essa conversa, que foi muito interessante. A Solange participou da reunião de primavera do Fundo Monetário e do Banco Mundial, e ela traz uma percepção super interessante da visão estrangeira sobre o Brasil, as coisas que eles estão vendo que são oportunidades, coisas que não são alertas ali, é muito interessante. Muito bem, Lucinda Pinto, obrigado pela conversa, até amanhã. Até amanhã, Naka. Beijo.